Muito bem, Marcos Correia do Portal Guia-me, estou aqui em Brasília, a convite do pastor João Engel, que estará ministrando a partir de hoje na igreja Avivando a Nação. O pastor Márcio Mendes é o líder. E hoje nós já tivemos grandes experiências aqui em Brasília, experiências que eu devo levar para a minha vida pessoal e ministerial por um bom tempo, né? Vi acontecer um ato profético bastante grandioso, assim como conhecemos lugares que precisa da misericórdia e graça de Deus e da libertação do Espírito. Professor João Engel, eu queria primeiramente agradecê-lo pelo convite de estar aqui em Brasília, onde o senhor estará ministrando, e queria falar para o senhor quer, como o senhor me disse semana passada, eu só vou a um lugar onde Deus me envia. O que o senhor veio fazer aqui em Planaltina? Eu estava há 120 dias de consagração. Chegamos a fazer uma cabana no monte. Deus falou comigo: não quero que tu saia, sei que seja a perfeita vontade na minha direção. E eu nunca atendo o telefone principal que o pastor me ligou. O pastor me ligou, eu estava em cima do monte. E ele começou a falar e eu senti a presença de Deus muito forte. Logo após veio uma tempestade aquela noite que eu chamei de vigília radical e na Páscoa. Observe que ele me liga na Páscoa para preparar um Pentecostes. Começou a tremer aquele monte ali. A noite toda uma tempestade veio, atravessou o país, 85 km por hora. E eu passei a noite orando no monte. Deus falou comigo: tu vai orar e repreender. Satanás se levantou contra ti por causa desse convite, porque ele mora no lugar onde habita Satanás. Eu não sabia onde que era. Eu pensei que era Brasília, né? Dias depois que a secretária foi me dizer: não, é Planaltina. Eu falei: já estive alguns anos atrás, eu fiz um ato profético, quando a Nova Era estava muito forte no sul do país. Deus mandou eu entrar dentro da cidade Vale do Amanhecer e cortar a raiz do Vale do Amanhecer até a Nova Era no sul. Deus falou: o que sustenta a Nova Era lá na tua casa é aqui, Vale do Amanhecer. Fiquei impressionado desta usina maligna, né, que opera tanta energia aqui, ao ponto de sustentar uma obra, o nascimento da Nova Era no sul do país. Quando nós fizemos o ato profético, cortando, quebrou a Nova Era no sul do país. Observe como é forte. Quebrou a Nova Era, o ato profético que fizemos ali no Vale do Amanhecer. E quando nós saímos daquele ato profético, veio uma tempestade. Então forças muito grandes, sobrenaturais, operaram naquele lugar. Então quando o pastor me falou, eu senti que ele estava numa guerra. Uma guerra extraordinária. Quando Deus fala para mim vir e simplesmente entrar na guerra com ele, então eu vi que é coisa grande. Agora observe, faz algum tempo que eu quero vir a Brasília proclamar o jubileu do Brasil. Desde o ano 2006, nós estive em Israel, onde nós proclamamos jubileu em Israel, diante das maiores autoridades do país, e pedimos para a bênção do jubileu vir para o Brasil. Conseguimos fazer um ato profético lá em cima do Monte Roraima, onde Deus derramou coisa extraordinária. O governador se converteu, veio chuva, os índios estão no maior avivamento, já está lá em mais de 52% de evangélicos já, desde o ato profético. Mas Brasília era impossível chegar, Brasília era difícil. E agora, quando ele falou, eu perguntei: tu pode publicar, tornar público esta guerra que você ora contra esse movimento espiritual que tem aqui? Eles podem. Então esse é o homem que nós precisamos para a guerra. Porque o guerreiro não pode ter medo de nada. E se eu vou num lugar como este, é para a guerra. Então quero levantar um clamor do Brasil todo, de hoje até o Pentecostes, por este mover de Deus em Brasília. Brasília tem que entrar na rota do avivamento. Brasília faz parte, é o coração do nosso país. E se você conhece um pouco de batalha espiritual, mapeamento espiritual, você saberá que em Brasília se concentra aqui as mesmas coisas que tem lá no Egito. No Egito, Satanás habitava ali. E eu, quando vim a primeira vez aqui, eu tive uma visão com o Principado de Brasília se opondo a mim. Então nós, brasileiros, ungidos por Deus, precisamos dar cobertura
a esse pastor que está na frente dessa batalha. E aí, o que eu precisava, que eu chamei, convidei o pastor Marcos, porque eu pensei que todo o Brasil precisava saber disso. Nós precisamos levantar esta igreja aqui, nesse lugar, para que ela seja mais conhecida do que a cidade ou que o Vale do Amanhecer. Ali é um vale, realmente é um vale, é o centro do país. É um lugar para todos os irmãos de todo o país vir aqui adorar. Então, a partir de agora, eu peço que todos levantem suas mãos em direção a Brasília e comecem a orar a partir de hoje, até o Pentecostes. Que depois de 70 dias de oração, eu vou convidar o pastor para um segundo ato profético. Porque depois de 70 dias de oração, nós temos uma outra legalidade, para exatamente no Pentecostes, uma legalidade para então entrar num ato mais violento, mais forte, que é realmente cortar não só o cordão umbilical, que liga outros, mas entrar diretamente no coração. E como tu viu hoje, ali no Marco Zero, o pastor nos levou no Marco Zero. Quando eu saí de casa, Deus falou comigo, sempre que eu vou a um trabalho muito forte, eu levo uma oferta de um cordeiro. Eu levo e entrego. Se é uma coisa que precisa vencer muitas barreiras muito grandes, eu já levo uma oferta. Porque o judeu, ele tem esse costume, antes de uma guerra, ele coloca uma oferta. Lembra que Saul, quando ele perdeu a guerra, foi quando ele não fez isso. Ele foi para a guerra sem a oferta. Ele foi para a guerra sem o profeta. E aí ele perdeu tudo. Então, quando eu vou para uma guerra, eu levo uma oferta. Ela estava guardada. Eu pensei em entregar na igreja, pastor, mas quando chegamos lá no Marco Zero, que o pastor nos levou ao Marco Zero, que não estava previsto. De cima do Marco Zero, você vê o Vale do Amanhecer. E ali o Espírito Santo falou comigo, você tem que entregar o cordeiro aqui. Moisés, quando ele manda sacrificar um cordeiro, o povo estava nas suas casas, mas logo ali estavam os egípcios. E o cordeiro naquela época, ele era adorado como um deus para os egípcios. E quando eles viram na frente da casa dos judeus, os hebreus da época, na frente da casa, um cordeiro amarrado, eles começaram a ver o seu Deus amarrado. Quando eles viram o pessoal assando o cordeiro, eles ficaram impressionados. Aí o vento levava o aroma do cordeiro até o Egito todo, onde estavam os egípcios. Eles ficaram apavorados com aquele churrasco, com aquela oferta do cordeiro. Eles ficaram apavorados com aquele cheiro. Estão assando o nosso Deus. Então esse ato hoje, quando nós começamos o ato, você viu que vem um vento. Eu estava com o talite, eu tirei o talite para que todos observassem que o vento soprava. Estou levantando o meu talite em direção àquele lugar. Então o vento está soprando para lá. É algo de Deus que está acontecendo. Então consagramos um cordeiro. Porque em Levítico 25, a leitura que nós fizemos no ato profético hoje, fala que devemos contar 7 semanas de ano, vezes 7, dá 49 anos. Então toque o chofar. Então era a ordem de Deus que os sacerdotes tocassem o chofar a cada 49 anos, para 50. Então, como já faz 52 anos de Brasília, estamos atrasados 2 anos. Mas ainda dá tempo. Atrasado, mas dá tempo. Ainda dá tempo. E quando começava o jubileu, todas as dívidas eram perdoadas, as terras eram devolvidas para os verdadeiros donos, começava um avivamento. Então nós sentimos o que Deus quer fazer aqui, um avivamento. O Espírito Santo está soprando, para daqui brotar o vento do Espírito espalhando por toda a nossa nação. Tem que começar algo por aqui. Então nós tocamos o chofar hoje, preparando para o jubileu, que Brasil será do Senhor Jesus. Deus começará a fazer coisas grandes aqui em Brasília a partir de hoje. Nós oramos para confundir o inimigo e começar a brigar entre si. Quando nós chegamos lá, naquele vale, naquela cidade, já descobrimos que já está havendo desentendimento entre as lideranças. Deus já está movendo através da oração da igreja. Porém, pastor Marcos, nós não podemos permitir um soldado nosso entrar sozinho numa guerra. Um dos maiores crimes que Davi cometeu, que Deus castigou ele, foi permitir que Urias entrasse sozinho e os outros ficassem olhando Urias apanhando sozinho. Eu não vou deixar o pastor Marcos sozinho nesta guerra contra os pessoas. Nós vamos entrar. Então o convite é que venham. Entre nessa guerra em oração
E quem puder participar, amém. E se Deus quiser no futuro, vou convidar o pastor para a gente fazer aqui um dia de adoração. Um dia de adoração especial, um dia 24 horas, Brasília. E de repente esse evento pode tornar-se conhecido do país e repetido todo ano, para que venham pessoas de muitos lugares, né, pegar aqui esse fogo. O pastor Joel estará ministrando hoje, dia 13, amanhã, dia 14 e dia 15, na igreja Avivando a Nação, do pastor Márcio Mendes, que lidera essa igreja, e nós estaremos postando informações a respeito desses trabalhos que estarão sendo realizados a partir de hoje, às 19 horas, na igreja. Deus seja louvado. Muito obrigado, pastor Engel. Obrigado. Deus abençoe. E todos que são de Brasília, você quer fogo, unção de ministério, vai ter em 4 fases. Primeiro dia, curas, e cada dia uma unção específica. É a última unção, ministério, para que os ministérios de Brasília sejam muito fortes, para combater o inimigo e sair vencedor. Amém.